Olá, bom dia, meu nome é João, né? Estou localizado aqui no maior projeto de irrigação da América Latina, no estado de Minas Gerais, Jaíba. Sou representante do sítio de Jequitibá, uma empresa que nós prestamos um servicinho, pessoal, poda de manga, fazemos também algum produto orgânico. E hoje nós vamos apresentar para vocês um trabalho que a gente faz aqui na propriedade. Isso. E, Juan, primeiro eu queria perguntar para vocês, aqui no projeto você consegue ter manga o ano inteiro, produção o ano inteiro? Sim, além de nós conseguir ter uma manga o ano inteiro, a gente consegue também uma boa qualidade. Em questão de luz de sol, né? Nós temos a terra fértil que favorece e temos também a luz que nos ajuda. E em questão de... Aí o pessoal pergunta, a maioria das vezes, né? Mas como fazer isso? É um trabalho muito, às vezes, dedicado, um pouquinho complicado, digamos assim, mas que já adaptamos e hoje nós estamos, graças a Deus, né, já bem andando 100%, quase. Tá certo. Então, voltando aqui, aqui o diferencial de vocês, falando primeiro aqui da manga, uma das sua produção, como que vocês conseguem ter aqui o ano todo aqui? Rapaz, aqui é um lugar que eu vou falar para você que digamos que é um lugar que nós temos o prazer, né, de ter a luz do sol o ano todo, né? Pouca chuva, a média nossa chega aí de 700, 800 milímetros por ano. Nos últimos anos nós temos um volume até maior, mas hoje a gente já conseguiu, né, avançar nas tecnologias, nos conhecimentos e conseguir ter uma safra boa, né, o ano todo com a produção alta. Hoje nós chegamos aqui a 24, 30 toneladas, até 40 por hectare. Então, graças a Deus, né, está bem sucedido. Aqui, falando da poda, o caseiro ele está acostumado com aquela mangueira lá gigante, lá de 10 metros. O que você faz para manter esse distanciamento aqui? Imagino 3, 4 metros aqui, está mantendo? Na verdade é o seguinte, há 4 anos atrás, né, nós tínhamos um consultor na região e ele trouxe a ideia de mecanizar o sistema de manga em poda. E aí hoje a gente já tem um sistema, né, bem mais avançado, que a gente consegue fazer uma poda na manga, manter ela padrão da necessidade e ao mesmo tempo para ter uma boa colheita, né, com luminosidade mais intensa em toda a área para ter uma coloração melhor, né. Aqui você pode mostrar mais ou menos o que vocês fazem aqui. E ia te perguntar, referente à poda e produção, vocês oscilam aqui na área ou é uma poda para todo igual aqui no caso? Na verdade, não. Na verdade a gente tem um sistema de poda que varia de acordo com a planta, certo? Por exemplo, quando a gente tem uma planta, mais ou menos, essa planta é uma planta de 3 anos e meio, né? Está na segunda safra. Aí a gente criou um sistema nas tecnologias dos técnicos, nas transações, onde a gente tem a comunicação, de fazer uma poda de 15 graus, né? Para que a luz do sol penetre na planta completamente nos 90 graus raio de cada ângulo. E isso nos favorece de ter uma produção na parte de cima até a parte de baixo. Anterior, a gente tinha mais produção na parte de baixo e mesmo na parte de cima. Hoje, com esse favorecimento de mecanizado, a gente já consegue ter uma produção geral na planta toda, entendeu? Então é um negócio muito bacana. E aí, aqui a gente não falou a manga, qual que é a manga que vocês têm aqui? Na região tem umas 3 variedades de manga, mas a principal hoje é a manga palmer, certo? Sim. Aí aqui, falando da poda, vocês alteram conforme o lote, para ter aquela produção contínua, você pode explicar? Aí na verdade, varia muito de acordo, como eu tinha falado, a planta, a idade do ano e qual é o objetivo. Se eu estou com uma poda de formação, eu tenho uma poda menos agressiva, né? E mais radicular. Se eu estou com uma poda de produção, aí eu vou atingir um raio mais de 15 graus, que eu vou pegar a planta de baixo, tirar menos e mais em cima para que eu faça que a luz penetre no sol e tenha uma produção maior. Sim. Essa manga nós teve uma colheita no mês de agosto do ano passado. Após a colheita, setembro a gente podou, correto?
E olha para você ver como é que muda. Hoje, com a questão de maquinário, a gente consegue podar, ao mesmo tempo usar o regulador, né, de crescimento, que é o cutar, com 30 dias. Antes, quando a gente podava manual, era 60 a 90 dias para você conseguir colocar, né, o regulador de crescimento, que é o cutar. Então, resumindo, ela foi podada em setembro, colocaram o cutar em agosto ou em outubro, né? 60 dias depois, a gente começou o trabalho de maturação de todo o ramo. Só que, como teve uma chuvinha nesse intervalo, aí a gente fez a quebra de esponte dela no mês de fevereiro, certo? E a previsão de colher em agosto. É uma época, né, que você não tem tanto problema de aplicação, não tem tanto problema com fusaro, uma manga bem limpinha, né, saudável, e você consegue com um custo bem mais viável. Certo? No caso nosso aqui, em questão de irrigação, com questão da poda, como a gente tem água abundância, né? A gente não costuma diminuir a água só na época que a gente está fazendo uma indução. Agora, a diferença de poda de formação para a poda de produção é que a poda de formação eu vou fazer uma vez no ano, onde que eu tenha a poda de produção, eu vou fazer uma vez no ano, onde eu já tenho uma planta toda, né, travada, bonitinho, e fase de produção. A poda mecanizada, eu faço uma poda, às vezes até 2 no ano, onde eu quero encorpar e ao mesmo tempo ter mais frutos na planta para mim ter uma produção melhor. Tá certo. Vamos dar uma volta aqui? Qual é o espaçamento que você está mantendo aqui? Na verdade, hoje, no projeto, na região, há 10 anos atrás, nós tínhamos um espaçamento, que eu tenho até uma área mais velha ali no fundo, era um espaçamento onde a gente tinha de 8 a 6 metros. Hoje a gente trabalha bem mais reduzido, aí nós chegamos de 6 a 4, que é uma planta, desse lado já é uma planta de 6 a 4, né, essa área. E aqui nós reduzimos mais, nós temos uma área que é de 6 a 3 metros. E hoje na região nós já temos também planta, espaçamento com plantio de manga de 6 a 2,5 metros, aonde trabalha com a planta mais baixa, né? Bem mais baixa, sem precisar forçar muito e ter a mesma produção com um espaçamento maior. Nossa, impressionante mesmo, hein? Então aqui vocês não têm dó da poda mesmo não, né? Não, é porque a poda, a manga, principalmente a manga palma, a poda favorece ela muito. Primeiro, quando você faz uma poda, você acaba tirando vários insetos, várias pragas, vários resíduos, né, que causam um problema para a planta, para futuramente ter que pode causar um problema futuramente você ter uma manga saudável, certo? E quando você deixa de podar também, você tem uma planta muito enorme que tem muita dificuldade para você fazer o trabalho nela. Quando você está bem podado, você tem uma manga mais saudável, menos praga, né, com mais acesso. A mão de obra fica mais fácil para você ter um acesso interno, colheita, e ao mesmo tempo menos praga, né? Juan, aqui, o que seria a preocupação de vocês aqui? Vocês têm um sol intenso, não tem muita água para ter fungo, mas o que seria a preocupação aqui não? A maior preocupação nossa na manga hoje é a atracnose. O que quer dizer? A traquinose normalmente vem na época mais chuvosa, né? Os espaços de pulverização são poucos e o fungo, ao mesmo tempo, ele transforma e começa a ovular em geral. Então essa é a maior preocupação. Só que a gente tenta, às vezes, fugir um pouquinho desse espaço aonde fazer a florada na época quente e colher na época mais fria, certo? E hoje, às vezes, a gente já costuma partir, prevenir antes, como eu falei, a própria poda da manga antecipada, você consegue eliminar essas dificuldades, entendeu? Mas a chuva com abundância ainda é muito preocupante para nós, um certo prazo, que também não é curto, como eu falei anterior. A chuva hoje é 800 a 1000 milímetros por ano, né? E quando passa muito dos limites, com exceção a roça, claro, né? O limite é o limite, mas ela é bem acumulada. Aí a gente tenta fugir daquela janelinha que é curta, né? E pega um espaço maior do ano todo, que
fazer uma produção mais saudável. Aqui o controle de vocês, a gente estava falando, é o tradicional? Vocês estão partindo pro bio? Como é que é o... Hoje eu já tenho uma área de biofertilizante que eu trabalho nela há 10 anos, certo? E o resultado é muito bom, principalmente na banana, né? Na manga eu já estou começando a usar para ajudar na decomposição. Exatamente porque na época do ano, tem época do ano que é como eu falei, que é chuvosa, onde que ia bater vários fungos, eu acabo eliminando e tendo menos folhas debaixo da planta. Então já é um fator que a gente está tentando já fazer desde o ano passado, já para ter menos problema com fungos, né? Tá certo. Do solo aqui, o solo de vocês é arenoso. O que você trabalha aqui no solo aqui? Exatamente. O projeto, no modo geral, principalmente na área C2, as primeiras etapas, nós temos umas áreas muito altas de areia, digamos assim, terra mais fraca. E aí é onde entra exatamente o que eu acabei de falar agora há pouca hora, o biofertilizante, né, para ajudar a corrigir a recuperação do solo, entendeu? E ter um solo mais saudável, né? Aqui hoje a gente já usa, quase não usa herbicida, né? Vai fazendo a roçada, né? Aí o que acontece? Nessa roçada nós temos duas partes. Tem a parte bem viável e a menos viável. Se eu pegar uma época do ano chuvosa, isso aqui para mim já não é viável, que eu vou manter vários fungos. Agora, se eu pegar numa época menos chuvosa, isso aqui para mim já é viável. Então, nós estamos tentando o máximo diferenciar, né? E aprender um pouquinho também com a biologia do clima, né? A gente já está bem avançado nessa área um pouco. Tá certo. Aqui eu vi que vocês jogaram uma cobertura no tronco. Para vocês isso é normal, não tem problema? Essa cobertura, exatamente para essa época do ano que eu estou usando o biofértil, na decomposição, está sendo excelente. Agora, se eu pegar na época chuvosa, aí já não é... Já não é interessante ali, né? Interessante. Só que aí o que acontece? A gente usa nessa época do ano, né? Entra com biofertilizante, para quando chegar a época da chuva, que começa em novembro, dezembro, aí a gente vai estar com a terra já, né? Já decomposto todo, vai estar com a terra mais ou menos assim. Aí a gente já não evita o problema já dos fungos, né? Malignos. Então, na verdade, em questão do biofértil, a ideia minha sempre foi tentar reduzir custo. E aonde a gente tinha um problema sério de fusar na banana, a gente tinha um problema sério de atraquinose na manga, né? E aí de lá para cá a gente veio pesquisando pessoalmente, pesquisando, e muitas conversas. A ideia do biofertilizante, ela partiu há 12, 13 anos atrás, né? Onde a gente... Principalmente na banana, né? Aí já foi inicial banana. Por quê? Na época era muito fusário, até hoje existe muito fusário, e a variedade que sempre a gente quis trabalhar na propriedade era a banana prata, e era uma das variedades mais difíceis de trabalhar por ter fusário, né? Em todo o território, digamos aqui na região nossa. Aí eu comecei a ter a ideia e buscar informação como melhorar o solo, né? Enriquecer ele, para que ele seja a sustentabilidade da planta aonde não tinha gravidade, né, de ter o fusário. E aí aonde eu comecei a usar, fui em Bom Jesus da Lapa na época, num projeto lá, aí tinha um projeto da Codevas, né, e tinha algumas informações, como usar, o que estão fazendo e como seria que podia dar um resultado e o prazo. E aí foi aonde eu comecei, fiz uma caixa, né, de composto orgânico, joguei o esterco, joguei várias matérias, busquei um composto, que é o compostete, né? Ele ajuda na decomposição das matérias, né? E aí comecei a usar. Só que inicial eu não usava oxigênio, certo? E nesse decorrer, você via aquela matéria que tinha aquele mau cheiro, a decomposição era boa, mas tinha um mau cheiro. Então, ou seja, a bactéria ela não estava trabalhando. Aí, em decorrer das pesquisas, busca informação, aí eu comecei a fazer o oxigênio na caixa. E foi onde que deu um belo resultado. Na área onde eu tinha bastante fusário, que eu não consegui nem colher o primeiro caixa, eu comecei aplicando 500 litros, 200 litros a cada 15 dias.
Em decorrer de 3, 4 meses que eu comecei a observar, no solo já não estava ficando mais nenhum resíduo sólido, né, que é a matéria orgânica da planta. Aí eu comecei a reduzir e querer analisar por que a decomposição tão rápida. E ao mesmo tempo eu vi o fusaro estava fugindo. Aí eu levei o produto até o laboratório, né, descobriu, aí lá eles tiraram os micros, né, os orgânicos e tal. E nessa fala, nesse entendimento, a gente viu que a matéria orgânica, ela enriquecia o solo e o solo transmitia para a planta, certo? E a ideia foi boa, né, digamos assim, e funcionou muito bem, que aí eu comecei a usar mais produto que enriquecia, comecei a analisar mais o solo, o que mais precisava para a planta e comecei a enriquecer nessa caixa. E eu comecei a entender também que estava fazendo tão bem para a planta o trabalho, que a gente hoje já não tem mais problema com fusaro nessa área, e ao mesmo tempo a adubação nossa, ela hoje caiu para 30%, certo? Então é muito, muito bom. Só que é um trabalho demorado, né? Muito demorado, é um trabalho que você começa devagarzinho, mas tem uma coisa muito mais importante, que é quando você chegar no seu objetivo de 3, 4, 5 anos, né? Você tem certeza e você tem a garantia também que você vai ter uma roça que ela vai ter uma sequência saudável, com custo baixo, né? Que vai nos trazer e nos agregar valores melhores e ao mesmo tempo saber que a garantia da sua sobrevivência, que é a roça, ela permanece, certo? Então, hoje eu já, além de eu fazer a caixa de composto, aí nos análises a gente viu que faltava um nitrogênio. Aí hoje eu já criei um tanquinho de peixe, onde eu vou tirar esse nitrogênio, que é o nitrato, e acabar de complementar a área, a parte do solo onde falta o nitrogênio, certo? E esse trabalho do peixe começando pouco tempo agora, né? Mas o trabalho da decomposição tem 12 anos. E aí hoje eu já vou analisar também a água do peixe, ver qual os nitratos, os nitrogênios que tem para a gente acabar de complementar o trabalho. Mas é uma coisa que hoje eu aconselho o pessoal, tem sua área, faz um trabalho desse, é demorado, mas que vale a pena, né? O resultado está aí. Entendeu? Então, aqui é um tanque de 7.000 litros, né? Aqui é uma cauda que já foi usada, certo? E aqui eu tenho essa peneirinha que, né, tira toda a impureza, já desce aqui embaixo, vai direto para a fertigação. Aqui também eu já recebo a água do tanque de peixe que eu tenho ali, né? A gente agrega tudo aqui e daqui a gente já manda para a roça. Tudo em fertirrigação. Tudo em fertirrigação. Aí já economizou tempo, economizou tudo, né? Exatamente. Então, resumindo da banana, do composto orgânico, hoje nós já fazemos o trabalho, então, como eu falei, 12 anos, né? E a ideia nossa é ajudar a questão matéria orgânica para a planta, porque vamos melhorar o solo. Se a gente pegar hoje o solo da gente, nós temos um solo que já está bem rico, né? Um solo onde o desenvolvimento de raiz excelente, certo? E outro detalhe, anterior, quando a gente usava o produto, a gente usava ele